Olá, hoje é 27 de junho de 2024, o Grupo de Conjuntura está aqui unido mais uma vez para o seu podcast. Com o decreto presidencial de ontem, dia 26, né, quarta-feira, alterando o regime de metas de inflação, nós podemos dizer que o presidente Lula terminou a sua reforma do tripé de política macroeconômica. Relembrando, os componentes deste famoso tripé, criado em 1999, eram, primeiro, o regime de câmbio flutuante, segundo, o regime de metas inflacionárias, terceiro, um regime de responsabilidade fiscal baseado em determinadas regras. É, Desse tripé, o regime de câmbio flutuante nunca foi contestado, não tem sido contestado, há muito tempo não é contestado, mas o regime fiscal e o monetário, por diversas vezes, sofreram críticas e propostas de reformulações, vindas de vários lados, né? É, o atual governo iniciou sua reforma, que era muito crítico do tripé, iniciou sua reforma pelo lado fiscal, quando aprovou no ano passado o chamado, o famoso, novo arcabouço fiscal, em substituição ao teto dos gastos que estava em vigor desde 2017, né? Essa reforma, anunciada como um regime definitivo, vem tendo sua viabilidade colocada cada vez mais em dúvida, né? Por várias razões, e principalmente recentemente, na medida em que as medidas voltadas para um aumento da arrecadação foram mostrando que estavam chegando no limite, e medidas para enfrentar os problemas dos gastos também estão sendo esbarrando também obstáculos políticos importantes. Esse regime vem sendo colocado em dúvida e possivelmente será necessário fazer uma reforma da reforma. É, Já o arcabouço, a mudança no regime de metas que foi anunciada ontem parece ter uma viabilidade e provavelmente uma longevidade maior. E sobre isso, né, sobre esse novo regime, as características dele, vou pedir ao Lixa para começar se pronunciando. Obrigado, Francisco Eduardo. Tá? Então, como Francisco Eduardo colocou, ontem foi assinado pelo presidente da República o decreto 12.079, que muda a sistemática do regime de meta de inflação. Agora, a meta de inflação é chamada de contínua, porque se define eh, que a inflação vai ter que estar na sua meta. Também a gente teve ontem a reunião do Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário ratificou a meta de 3% e o intervalo de tolerância de 1,5% para cima e para baixo. Então, o intervalo de tolerância continua nesse patamar entre 1,5% de inflação ao ano e 4,5%. É, o que muda essa mudança foi bastante bem recebida pelo mercado. A maioria dos analistas tem se posicionado de forma muito favorável. Acho que o ponto central de mudança é que no regime em que você tinha uma meta para o ano calendário, a inflação ficava no futuro, você não sabia exatamente se você ia alcançar ou não a meta, então você dependia de metas intermediárias, basicamente olhando as expectativas de inflação, você tinha que calibrar a política monetária para que a inflação esperada para o final do ano esteja no patamar da meta. Agora fica mais simples porque você já tem a meta definida, tá? Ou seja, você está olhando de forma backward-looking, não? Está olhando para trás, a meta já está definida e você consegue calibrar mais facilmente o instrumento de política monetária e também acho que vai melhorar também a comunicação ou a orientação futura
que os bancos centrais fazem. Então, nesse sentido, acho que tem uma certa modernização. É claro, os riscos do regime de meta de inflação continua o mesmo, no sentido de que, como existe um intervalo de tolerância para, digamos, no sentido de que pequenos choques inflacionários podem ser acomodados, o Banco Central não precisa reagir muito se a inflação está, digamos, dentro para choques que sejam muito pequenos. É, você pode ter uma taxa de inflação que permanentemente fique acima ou abaixo, digamos, da meta. Por exemplo, podemos ter uma inflação permanente, não acumulada em 12 meses de 4%, e o Banco Central estará cumprindo com o que o artigo 2 do decreto estabelece, não? Ou seja, que estar dentro do intervalo de tolerância. Mas esse risco já existia antes. Então, nesse sentido, acho que quando a gente olha o decreto de ontem, vemos que, digamos, faz parte numa certa modernização do regime, fica mais clara dentro da função de reação do Banco Central como calibrar a taxa de juros, porque a meta está já claramente definida, porque estou olhando a inflação dos últimos 12 meses. Por outro lado, também facilita, acho que, a comunicação. É, é claro que, como sempre se fala, não? Se, é, então, do ponto de vista de como está sendo implementado o regime, não temos, temos melhoras, vai depender muito mais da condução. Por outro lado, um ponto também que a gente poderia destacar é que o atual regime vai dar mais flexibilidade ao Banco Central, digamos, no caso de grandes choques, tá? O Banco Central poderá ter a inflação fora, não? Descumprir o, com a meta, no sentido que você tem um desvio fora do intervalo de tolerância. Nesse caso, será obrigado a se comunicar através de um novo instrumento, se chama relatório de política monetária, não? O ano que vem a gente já não terá mais o relatório de inflação, teremos o relatório de política monetária, e nesse relatório de política monetária ele vai descrever como será feita o combate a esse choque inflacionário. Será definida a política e também será definido o horizonte temporal, tá? O que é também muito razoável, não? Quando existem grandes choques eh, inflacionários, é difícil acomodar o combate a esse choque no ano calendário, não? A gente pode, como a gente viu agora, pós-pandemia, não? Tivemos um grande choque inflacionário e o combate vai muito mais além do ano, tá? Ou seja, extrapola o ano calendário. Nesse sentido, também vai dar um pouco mais de flexibilidade para o combate à inflação, tá? Então, esses seriam os pontos principais que eu destacaria do decreto de ontem. E hoje também saiu o relatório de inflação, tá? Só fazer um rápido comentário sobre o relatório de inflação. O que acho que o destaque principal é a preocupação do Copom, tá? Que a gente tem lá da diretoria do Banco Central em relação à piora das contas fiscais, tá? E também a piora nas expectativas de inflação, tá? Ou seja, quando a gente olha em relação ao anterior relatório de inflação de março, pioraram as expectativas de inflação para 2025 e 2026. Elas ficaram mais desancoradas, tá? Ainda que a inflação corrente tenha caído, não, no acumulado em 12 meses, desde a última reunião, quando a gente olha as expectativas para os próximos anos, elas pioraram, tá? Junto com essa piora também estão as pioras das contas fiscais, tá? E esse é um tema importante. Bom, eh, deixaria agora para a Margarida comentar também os É, pontos principais.
Eu queria fazer aqui adicionar alguns comentários, né? Que essa questão da revisão do nosso regime de metas de inflação, que passou a ser uma meta contínua, eu entendo isso como uma modernização do regime de metas de inflação. Porque quando o Banco Central está restrito ao ano calendário, algumas coisas podem acontecer. Como, por exemplo, se a economia tiver um choque de custo em junho, no meio do ano, e se a inflação estiver baixa, né, pode ser que o Banco Central não suba o juro, porque a inflação ano calendário meta já está mais ou menos cumprida. Então, ele já tem um espaço de tempo pequeno, diz: olha, então eu não preciso subir o juro, porque a minha meta é ano calendário. Contrariamente, se esse choque de custo ocorre em janeiro, no início do ano, ele pode ser tentado a subir o juros, sim, caso haja um choque de custo na inflação. Por quê? Porque ainda tem muito chão pela frente. E a gente não sabe os percalços que podem acontecer, nem o Banco Central, com relação a colocar em risco a meta de inflação ano calendário. Então, isso pode condicionar, né, uma certa sazonalidade dos juros, né, de condução da política monetária, o que evidentemente não é bom. Por outro lado, quando você adota um regime de metas de inflação contínua, você tem um trade-off. Qual é? Você tem que calibrar, porque se o espaço de tempo, o horizonte de tempo for de 3 anos, isso pode levar a uma desancoragem das expectativas, que lá na frente custe muito em termos de política monetária, a reversão disso, né? Mas, por outro lado, né, quando o espaço de tempo é muito curto, né, vou radicalizar, um mês. Não há política monetária que dê conta dessa tarefa. Por quê? Porque a política monetária opera com defasagens, né? E as estimativas do nosso Banco Central, que no caso brasileiro, a defasagem da política monetária, ou seja, o período de tempo em que uma subida de juro leva tempo para completar todos os seus efeitos na economia real e na inflação, é de até 18 meses. Isso tem a ver com todas as características da dinâmica inflacionária no caso brasileiro, né? Então, esse espaço de tempo aí, ele é fundamental, né? A calibragem disso. Em geral, o que a gente vê no mundo, que a maior parte dos países que adotam metas contínuas, né? O período aí de horizonte é de 18 a 24 meses, que é mais ou menos o tempo clássico, né, de plenitude de efeitos da política monetária sobre a inflação. E no nosso caso, a gente tem de 6 meses. Então, em certo sentido, isso é uma regra num país que está sempre vivendo aí em dúvidas em relação, ainda temos, né? Temos algumas sequelas do período de hiperinflação, o medo da volta da hiperinflação, isso tudo está muito ainda na cabeça dos brasileiros, né, no comportamento dos brasileiros. Então, em certo sentido, esse período mais curto é um período que parece razoável, né? Então, isso também é um dado que eu gostaria de destacar no decreto que está assim, aprimorando o regime de metas. Agora, por último, eu queria dizer o seguinte, que aqueles riscos inflacionários que a gente já tinha, pós-decreto, continuam idênticos. Por quê? Porque a gente vai ter uma transição de Banco Central e a dúvida que se tem é qual vai ser a tolerância desse novo Banco Central para uma inflação um pouco mais alta. Essa dúvida o decreto não corrige e não era para corrigir mesmo. E aqui, a segunda questão de risco inflacionário, que cada vez está assumindo um contorno mais evidente, é a questão fiscal, é o risco fiscal, né? Então, nesse sentido, essa mudança do tripé de política macroeconômica que o Francisco Eduardo se referiu, e nós temos aí duas pernas que o câmbio flutuante não foi mexido e o novo regime de metas de inflação, a modernização muito bem-vinda. Agora, o novo arcabouço fiscal, ele está se tornando cada vez mais não crível, né? Então, repleto de incertezas. Então, isso continua, infelizmente, o decreto não era para isso, mas, ou seja, os riscos inflacionários permanecem idênticos hoje, eu diria. Era isso que eu queria comentar. Ok, vamos acompanhar aí, ver como essa situação vai se desdobrar, principalmente essa questão da Margarida, né, frente a um possível risco inflacionário, como é que o Banco Central vai se comportar. Bom,
Para terminar, eu queria dizer que o grupo de conjuntura, o nosso podcast, vai entrar num recesso que corresponde. Isso aqui é um grupo de conjuntura da universidade, e a universidade entra em férias escolares nesse período de julho. Nós retornaremos no início do segundo semestre, ou seja, início de agosto, fazendo um balanço. Aí já teremos dados mais completos do primeiro semestre de 2024, e pretendemos então fazer um balanço da economia, né, no período. Um abraço a todos e até lá.